Ho! Falei pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de anime e nesse vídeo eu vou trazer uma coisa meio diferente das análises normais. Eu irei falar sobre algo como uma saga para animes que possuem mais de um tipo de animação, mas que não são tipo uma segunda ou terceira temporada para eles, como é o caso desse aqui. Hoje, pessoas, eu vou falar sobre uma saga de animes que é muito querida por muitos, de uma época em que animes de vampiros estavam em alta e fazendo muito sucesso. Hoje irei falar sobre a saga Blood. Essa é uma saga de animes cheia de monstros, vampiros, sangue jorrando e um clima meio triste e sombrio. Então, para quem é mais novo ou não gosta muito de animes assim, com violência e sangue, eu não recomendo assistir ele. Muita gente tem dúvidas sobre do que se trata essa saga, por onde começar ela, qual anime assistir primeiro e tal, entre essas coisas. Já que essa saga Blood possui muito conteúdo para ser falado, eu irei dividir esse vídeo por partes, provavelmente em 3. Em cada vídeo eu vou falar sobre um dos animes de Blood, suas histórias, adaptações, informações extras, coisas assim. Eu vou tentar explicar o que é o que e qual é a relação entre os animes, que são divididos em 3 histórias, sendo 2 delas spin-offs que não são spin-offs. Mas antes de começar, eu vou aproveitar para anunciar que nós conseguimos mais uma Nakama! Sim, pessoal, o canal conseguiu fazer mais uma parceria. Agora nós também somos parceiros do blog Não É Minha Culpa Que Não Sou Popular. Esse é o blog da Mônica, um blog cheio de informação e conteúdo envolvendo animes. O blog dela já tá aí há mais de 3 anos, trazendo sempre conteúdo de qualidade e diversificado. E para quem quiser, os links para tanto o blog dela quanto para o canal dela estarão aí na descrição do vídeo. Dá uma passada lá e confira o conteúdo dela e dos outros parceiros do canal. Tenho certeza que vocês vão gostar. E bem, agora vamos começar. Nessa primeira parte, eu vou falar sobre a origem de tudo, sobre o anime que deu origem a tudo isso. Hoje eu irei falar sobre o filme animado Blood: The Last Vampire. Então vamos lá. Blood: The Last Vampire é um filme animado original de gênero ação, horror, sobrenatural e vampiros. Sendo um filme original, ele é semelhante aos animes originais, ou seja, ele não precisou de nenhum mangá ou anime para ser baseado ou adaptado primeiro. Ele já foi feito para ser diretamente um filme. O seu roteiro foi escrito por Kenji Kamiyama e o filme foi dirigido por Hiroyuki Kitakubo. O filme foi produzido pelo estúdio Production ID, em associação com a SPA, Sony Pictures Entertainment, conhecida hoje em dia como Aniplex. O estúdio Production ID foi responsável por várias animações incríveis como Psycho Pass, Higurashi no Eden, Kimi ni Todoke, Guilty Crown, Shingeki no Kyojin em associação com o Witch Studio e o aclamado Ghost in the Shell. O filme foi às telas do cinema mundialmente em 29 de julho de 2000 e foi só aos cinemas no Japão dia 18 de novembro de 2000. Já faz um tempo já, o filme já é velhinho, pessoal. Mas então vamos começar. Blood: The Last Vampire. Traduzindo, ficaria Sangue: A Última Vampira. É um filme animado original produzido pelo estúdio Production ID, em associação com a atual Aniplex, escrito por Kenji Kamiyama e dirigido por Hiroyuki Kitakubo. O filme foi aos cinemas mundialmente em julho de 2000 e possui duração de aproximadamente 48 minutos. Ele foi a animação que deu origem para a saga Blood, que foram seguindo várias histórias paralelas em diversos tipos de mídia, como mangás, light novels, animes, jogos, etc. Todas essas histórias têm algo relacionado ao sangue, blood em inglês, que é de onde vem o nome da saga. Agora vamos para a análise, começando pela história desse primeiro. A história se passa em 1966 e, a princípio, não nos é mostrado muita coisa. Nossa protagonista se chama Saya, uma garota que aparenta ser do ensino médio, porém, na verdade, é uma vampira, que é daí que vem o título também. Ela tem a capacidade de andar durante o dia, não envelhece e parece não precisar se alimentar de sangue. Tudo começa em um metrô, onde Saya apenas aguarda em seu lugar. As pessoas vão descendo do metrô em suas estações até que permanecem somente Saya e um homem.
Após o metrô entrar em um túnel, o homem fica assustado e entra em desespero, passando a fugir. Saya levanta na mesma hora e retira uma katana da bainha que ela estava carregando, atacando o homem e matando-o enquanto o mesmo tentava abrir a porta do vagão. Após o ocorrido, o vagão finalmente para em sua estação final. Dois homens vão até onde Saya estava e conversam com ela. Um dos homens se chama David, um americano. Ele diz para Saya que ela havia completado sua missão. Saya faz parte de uma agência do governo que caça e extermina quirópteros, criaturas semelhantes a morcegos que vivem se disfarçando entre os humanos e matando para beber seu sangue. Saya é uma das melhores exterminadoras da agência. A garota reclama, dizendo que a sua espada não está tão boa quanto antes e pede outra para David, que diz ser impossível conseguir uma agora, pois ela já tinha outra missão. Ela deveria se infiltrar como uma estudante em uma base militar americana, que também era uma escola, a base aérea de Yokota. A agência de Saya parece conhecer um modo de rastrear essas criaturas, então a missão de Saya seria de investigação e extermínio de um alvo. Um tempo após o ocorrido no metrô, Saya está vestindo um uniforme escolar japonês na base aérea. Lá é cheio de pessoas americanas. Saya explora os corredores da escola quando uma mulher, a enfermeira Makiko, a encontra e pergunta se ela estava com alguma dúvida. Saya é meio fria e tenta ignorar a moça, porém ela acaba perguntando depois onde era a sala do diretor. Lá, David estava esperando-a para apresentá-la para o diretor da escola. Após as apresentações, a enfermeira fala com o diretor sobre o caso de um estudante que foi encontrado morto na escola. Era época de Halloween, então a escola estava organizando uma festa para essa data, como uma forma de aliviar os outros alunos pela perda de um colega, disse o diretor. No mesmo dia, durante a noite, Saya continuava explorando a escola, chegando até a enfermaria e verificando cada canto do local, encontrando alguns resíduos de sangue já secos, o que indicava que aquele local era usado como uma sala de jantar para o quiróptero. O tempo vai passando e a garota continua na escola, se passando por uma estudante, ao mesmo tempo em que investiga o paradeiro da criatura. Ela deve encontrar e exterminar a criatura antes que o dia da festa de Halloween da escola aconteça, assim tentando evitar que mais vítimas da criatura apareçam. Porém, Saya passa a suspeitar que, naquele local, possa haver mais do que somente o quiróptero que David avisou. E a partir daqui eu não posso contar mais nada sobre a trama, pessoas, pois isso iria estragar a experiência de quem ainda vai assistir. Esse filme começa de uma maneira que te deixa cheio de dúvidas, tipo, quem é a Saya? O que são os quirópteros? De onde eles vêm? E por que a Saya sempre tem essa atmosfera triste e fria com ela? No decorrer da história, algumas dúvidas são sanadas, porém, mais outras ainda surgem, nos deixando um final misterioso que nos dá vontade de assistir mais. Porém, Blood, The Last Vampire ficou somente com esse filme como uma mídia de animação. Suas outras mídias, que vieram após o lançamento do filme, trouxeram mais conteúdo para a história, porém não tiveram versões animadas. Mas bem, mesmo tendo falado pouco da história, eu disse o máximo que pude sem spoilear o enredo direito. Então agora vamos falar sobre os dados gerais desse filme. E esses eu devo falar que são bem escassos, pessoal, mas bora lá. Vamos começando pelo traço. E eu já aviso que, por se tratar de um filme, tanto o traço quanto a animação dele são de ótima qualidade. O traço meio que tentou ser realista, mas ao mesmo tempo dá aquela sensação de anime. Alguns personagens ficaram meio estranhos, porém outros ficaram ótimos. As criaturas têm um traço grotesco e assustador, dando bem a impressão de monstro mesmo para eles. Isso foi ótimo. A animação flui de um jeito bacana, meio realista, mas com alguns exageros. Em certas partes, podemos notar que alguns elementos nas cenas são em CGI, computação gráfica. Porém, eles têm uma ótima qualidade que impressiona pela época que o filme foi feito. E claro que tudo isso graças ao orçamento que filmes de anime possuem, que geralmente são maiores do que de animes semanais, além de o estúdio possuir um tempo mais estendido para fazer o seu trabalho. Agora, a trilha sonora. A trilha sonora do filme é em sua maior parte ausente para dar aquele clima mais realista e sombrio na história. Ele possui algumas músicas que são tocadas em momentos mais específicos, mais tensos e em alguns momentos de ação.
Essas que são tocadas são bacanas, não muito impressionantes, mas bacanas. O filme não possui nenhuma abertura nem encerramento, que fica somente com uma trilha sonora enquanto os créditos aparecem. Porém, isso muda com as adaptações para anime Blood Plus e Blood Sea, que possuem ótimas músicas, mas isso fica para quando eu for falar sobre elas. Agora a dublagem. Um ponto interessante em Blood the Last Vampire é a sua dublagem. O filme possui dubladores tanto em inglês quanto em japonês, mas isso durante a história. Os personagens americanos falam inglês, com verdadeiros atores americanos dublando, enquanto os personagens japoneses falam japonês normalmente. É um tanto estranho isso também, pois se você procurar informação sobre os dubladores do filme, você só vai encontrar informação da dubladora da Saya, que é a atriz Yuki Kudo. E na lista de personagens dela, ela só possui a Saya mesmo e uma personagem secundária do filme, a Shoujo Pollyanna Story. É realmente uma pena ter tão pouca informação em uma das partes que eu mais gosto da análise. Mas a Yuki Kudo, ela fez um ótimo trabalho no filme. Ela dublou a Saya falando tanto em japonês quanto em inglês, de uma maneira bem bacana. Mas bem, vamos em frente. Agora vamos para a minha opinião assistindo ao filme. Bem, Blood the Last Vampire foi um filme que eu sempre senti vontade de assistir, tanto pelos trailers que eu via, quanto pelos meus conhecidos e pessoas da internet falando sobre ele. Quando eu assisti, eu achei um tanto diferente, mas muito bacana a forma que o filme representou os vampiros, no caso os quirópteros, que diferentes da Saya, eles fazem o verdadeiro papel dos vampiros na história. Eu gostei da Saya como personagem, mesmo ela sendo aquele personagem que não expressa nada e fica somente de cara feia em praticamente a história inteira. Mas isso te faz sentir a necessidade de descobrir mais sobre ela, o porquê dela ser assim, como ela sabe tanto sobre os quirópteros e como que ela acabou envolvida com essa agência do governo dos Estados Unidos. Esse é um filme, como eu disse antes, que te faz ficar com várias dúvidas, mas enquanto você assiste, você vai sanando essas dúvidas, porém adquire outras. Você fica com vontade de descobrir mais sobre esse mundo e fica até frustrado por não encontrar quase nenhuma informação traduzida dele. E você fica mais confuso ainda ao ver que existem outras animações com o nome Blood, mas que não seguem a história do filme que você acabou de assistir, que elas seguem sua própria história. Agora, as respostas sobre muitas das dúvidas que a pessoa que assiste esse filme pode vir a ter podem ser encontradas nas outras mídias que Blood the Last Vampire adquiriu após o lançamento do filme. Essas que eu vou comentar um pouco agora, com as informações extras. Bom, como eu posso começar? Primeiro, Blood the Last Vampire possui várias adaptações diferentes, tanto para mangás quanto para novels, sendo elas Blood the Last Vampire Kemonotati no Yoro, A Noite das Bestas. Essa é uma novel de um volume, contendo 6 capítulos que ocorrem antes dos eventos do filme. Ela foi lançada em outubro de 2000. Em janeiro de 2001, foi publicada a novel Blood the Last Vampire Yami wa Izanao Chi, O Sangue que Convida às Trevas. Essa novel contém também somente um volume e eu não sei dizer se os eventos acontecem antes ou depois do filme. Em abril de 2001, veio uma adaptação para mangá, chamada Blood the Last Vampire 2002. Esse mangá também foi de volume único, e sua história ocorre em 2000, 39 anos após os eventos do filme. Esse mangá é bom. Na história, Saya é mandada para uma escola onde é matriculada com o nome Otonashi Saya. Ela está atrás de um quiróptero que atacou uma garota humana por lá, mas deixou ela viva. E parece que essa garota tem uma amiga com o mesmo rosto da Saya. Guardem bem essa informação, pessoas. Ela vai ser importante na próxima parte da análise. Nesse mangá também é revelado mais sobre o passado da Saya e seu envolvimento com os Estados Unidos. Em setembro de 2001, foi publicada uma novel chamada Blood the Last Vampire Shanghai Abiyo, ou O Trágico Sonho em Xangai. Essa também é uma novel de volume único e nos conta mais sobre Saya, porém não é possível informar se acontece antes ou depois do mangá 2002. Blood também possui 3 games no total. Os 2 primeiros, chamados apenas de Blood the Last Vampire Volume 1 e 2,
foram lançados para o guerreiro PlayStation 2 em 21 de dezembro de 2000. Os jogos seguem no estilo novel, feito totalmente em animação, e em animação de qualidade ainda por cima. Durante o jogo, é possível fazer escolhas que vão alterando o que acontece no decorrer da história. O terceiro jogo foi lançado para PSP, chamado Yarodora Series Volume 5, Blood the Last Vampire. Esse jogo foi lançado em janeiro de 2006. Ele é uma junção dos dois primeiros jogos para PlayStation 2, adicionando algumas coisas extras. Então, em 2009, tivemos ele, Blood the Last Vampire, uma adaptação para live action com atores reais. É a mais conhecida como Blood the Last Vampire 2009. Esse é um filme baseado na história do primeiro filme de 2000. Ele é um filme com linguagem em inglês, mas com uma produção francesa. O filme é até legalzinho, mas ele tem várias alterações no roteiro original. Ele não faz como o filme original de nos deixar com aquela sensação de mistério no final. Essa adaptação possui um começo, um meio e um fim. As cenas de luta são até bacanas, eles possuem movimentos e efeitos legais. Possui alguns CGs meio fracos para a época que ele foi lançado, e como quase toda a adaptação ocidental de um anime, eles colocaram uma personagem americana na história para compartilhar o papel de protagonista com a Saya na história. O filme acumulou cerca de 5 milhões de dólares mundialmente. Concluindo essa primeira parte, Blood the Last Vampire é um filme curto com um traço bacana, meio puxado para algo mais realista, mas sem deixar de ser anime. Ele possui uma trilha sonora ausente, mas que é boa quando tocada. Sua dublagem é bacana, não pela lista de dubladores, mas pelo modo que seus personagens foram dublados, não tendo aquilo de todos os personagens saberem falar japonês fluentemente, como vemos nas maioria dos animes, quando o americano aparece. Saya é uma ótima personagem, mesmo o filme não nos mostrando absolutamente nada sobre ela, deixando aquele mistério para quem assiste. Podemos ver que ela é uma garota forte, fria e solitária, porém o seu passado e mais alguns pontos da sua história são explicados e tem mais informações nas outras adaptações da saga. Enfim, Blood the Last Vampire é um bom filme para quem gosta de coisas relacionadas a vampiros, por abordá-los de uma maneira diferente do habitual. Possui ação pura e simples, com alguns toques de horror. Sua animação é boa e ganhou vários prêmios pela maneira como foi animado, com a adição de elementos CGI e seu traço diferente. A história não é contada detalhadamente, deixando quem assiste com várias dúvidas durante ela, pois ela não tem um começo nem um fim. Isso cria uma certa curiosidade para quem está assistindo em descobrir mais sobre esse universo de Blood. E bem, esse foi o primeiro passo para essa saga, foi a origem de tudo, então as dúvidas e questões que o filme nos lança são necessárias para um maior entretenimento da obra em si. E vários dos elementos apresentados tanto nesse filme quanto nas outras adaptações que contam mais detalhes sobre a história são necessários para uma melhor compreensão de Blood Plus e Blood C. Então eu recomendo a quem se interessar a ler no mínimo o mangá Blood the Last Vampire 2002 após assistir esse filme. E essa primeira parte vai ficando por aqui, pessoas. E para quem quiser, eu vou estar deixando os links para o mangá Blood the Last Vampire 2002 em português Brasil na descrição do vídeo. O mangá tá completo, até porque ele é curtinho, né? Lembrando que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo. Dá uma passada lá e confere o conteúdo deles. E essa foi a primeira parte. Eu vou encerrando ela por aqui. Nas próximas análises, eu vou falar sobre Blood Plus e Blood C, pessoal, que são a outra parte da história dessa saga, mesmo eles não sendo diretamente uma sequência dessa história do Last Vampire. E para quem gostou do vídeo, dá um curtir, comenta se quiser, compartilha se puder para dar aquela ajuda, e estamos cada vez mais perto de alcançar os 200 inscritos, pessoal. Então, isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado e agradeço vocês por terem assistido a mais esse vídeo. Agradeço muito. Então, até a próxima. Já, né?